Então, meninas, muito bom dia. É, temos as datas aí para quem quer vir para São Paulo acompanhar esses eventos de CAF. Eu já coloquei lá para vocês se organizarem, porque vai valer muito a pena, tá? Para quem quiser. Eu acredito que esses eventos, assim, eu tô com algumas ideias do que vai acontecer, né, de movimentação e de processos que eu vou conduzir vocês, e estou estruturando isso o melhor possível, né, para ter um excelente aproveitamento nesse um dia inteiro que a gente vai ter de movimentações, né? É É, curso ou são só dinâmicas, Grazi? Não, são todas dinâmicas, mas são dinâmicas que eu espero que vocês, depois, né, quem estiver participando aí, já entenda como que é o funcionamento dessas dinâmicas, para depois que vocês tiverem a formação em CAF, vocês poderem aplicar também, né? Uhum. Então, vocês, tudo depende do olhar que vocês colocam, né? Tipo assim, vocês que já são formadas, né? Já estão atendendo, vão olhar apenas só para o seu autodesenvolvimento ou vão pegar e analisar o que que eu faço nesses momentos para poder replicar, né? É esse o objetivo. Com vocês, por isso que eu estou avisando com bastante antecedência, não anunciei nada ainda, não tenho nada de material de divulgação ainda, para vocês, quem puder se organizar e vir participar disso como um laboratório mesmo, né? Eu acho que Não vai, não vai é ter um. nada online para mim, porque fica um pouquinho caro para mim ir presencialmente. Não vai ficar muito acessível, né, Lavinha? Não, 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 não. Mas se você fizer online, eu participo. Não, vai, Ou fico à assim, espera de existir a possibilidade de acompanhar online, isso, claro. isso, aguarde aí, porque eu quis jogar essas datas primeiro para o pessoal se organizar e comprar passagem, né? Quem quer vir. Claro, Então, claro. entenda que é um evento assim que eu acredito que teremos situações muito interessantes, procedimentos muito interessantes que vale a pena acompanhar de perto, quem pode, né? Tá ali presencial mesmo. Então, não posso ir nos 2 dias, Grazi. Tá bom, vem num só, mas se abre para essa possibilidade, porque vai ser um laboratório muito interessante para você ver como é que funciona essa movimentação de trabalhar a frequência presencial, né? E num evento com mais pessoas trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que vai ser um movimento bem interessante aí. Então, para vocês, a gente fez aquele valor que eu fiz ali, não é para o público geral, tá? É para vocês, que são alunas que já têm aí é, anos de história aí comigo, então tá ali disponível para vocês um valor que eu acho que é bem razoável, né? Para quem quiser participar, tá bom? E não consigo fazer de graça, porque o local é super limitado, né? Eu tenho pouquíssimas vagas e eu tenho um custo para cobrir, ainda mais aqui em São Paulo, que é muito caro, né? Mas, enfim. É, enfim, tá ali disponível para vocês. Quem quiser já se organiza, compra passagem antes, porque dá para conseguir passagens bem baratas, né? Bem baratas mesmo aí, para vocês aproveitar esse momento. Ok? Então, por isso que eu deixei até o mínimo possível. Qual é o mínimo que eu posso cobrar das alunas? É isso, para eu conseguir pagar meus custos, né? Então, é isso. Então, quem quiser já vai estar à disposição aí, tá bom? Muito bem.
Alguma dúvida, gente, sobre isso? Não? Grazi, Hum. é, coloque pra gente daí hotéis que tem próximo, bem próximo de você. Ah, tá. Os hotéis? Tá. O evento vai ser em Perdizes, tá? É um bairro bem bom, assim, bem tranquilo, bem seguro, tá? A gente já escolheu um bairro assim para ficar mais tranquilo aí para se locomover e almoçar. Tem restaurante pertinho ali também. A gente almoça todo mundo junto. Tem restaurante vegano, inclusive, numa quadra seguinte, Mari, se você vier. Mari, foi intimada agora, Mari, não tem desculpa. Então, tem tudo ali pertinho, embora seja um bairro super tranquilo, residencial, assim, tá? E daí eu vou ver hotéis que tem ali na região e já passo para vocês, tá? Embora, gente, olha só, para quem tem, tipo assim, quem mora em Florianópolis, tem condições de pegar voo, com os horários que eu fiz, você nem precisa ficar em hotel se você não quiser, entendeu? Você pode chegar, tipo, pegar um voo às 6 da manhã e pegar um outro 7 da manhã, entende? E pegar outro é, 7 horas da noite, 8 horas da noite, entende? Com esses horários, dá para pegar voo e nem ficar em hotel, tá? Quem, mas claro, quem quiser passear aí, beleza, daí pega um hotel. Quem quiser descansar, pega um hotel, tá? Mas aí eu já passo ali para vocês opções. Mas hotel é mais fácil de conseguir, então por isso até que eu nem passei agora, porque hotel é tranquilo. O mais difícil é passagem, né? Se olhar ali pelo site do Booking, sabe, Vilma? Tu consegue adicionar o local, por exemplo, a Grazi passou o endereço, tu põe o endereço lá, e ele vai mostrar todos os hotéis que tem perto. Aí tu escolhe, eles mostram já o preço, tudo. Daí é Tá. bem fácil de escolher por ali, bem tranquilo. Eu acho que eu não passei o nome da rua ainda, né? Depois eu vou passar o nome da rua e o número É, para ficar bem certinho a localização, tá? Ô, Grazi, mas Hum. mas o evento não faz parte do curso. E o curso vai ter presencial, não, só online. A princípio só online. Até por isso que eu vou fazer esses eventos aí para vocês terem experiência do presencial também, Tá. tá? É porque o curso, assim, gente, ele vai ser mais intenso do que eu pensava, né? Porque eu vou ter que dar aula semanal para vocês aí também, sabe? Então, eu colocar mais uma aula presencial ali, não vai ter condições, praticamente, por conta da carga horária do curso, tá? E tu Porque ele tens é um uma. curso mais curto, mas muito mais intenso que constelação, porque é frequência, né? Frequência é tudo acelerado. A gente olha para cada uma das emoções, olha para o conteúdo, olha para o campo, tudo ao mesmo tempo. E tu tem noção, assim, do valor, qual que vai ser, do investimento? Da formação? Uhum. Ainda não. Ainda não. Juro para vocês, gente, Esse é o ainda não. problema, se programar. Mas Tá? tu sabe mais ou menos quando que tu vai lançar eles? Tu vai Mês lançar que agora? vem, dia 8 de agosto, já tá marcado, tá? É que eu tô criando a programação dele, tá? Por isso que eu ainda não sei o valor, porque eu tô criando a programação e a quantidade de horas, que é isso que vai definir, né, o valor, né? Então, Uhum. dependendo da quantidade de horas que eu tenha que dar, é claro que eu vou tentar fazer um preço acessível e vocês já de cara têm desconto, né, gente? Vocês alunas, então relaxem, mas aí eu vou estar divulgando, acho que mais próximo do lançamento mesmo, tá? O valor da formação.
8 de agosto. Ok, gente? Grazi, curso de constelação, você não vai fazer a próxima turma mais? Ou vai? Só junto com a CAF. Ah, vai ser junto com a Carla? Isso, junto com a CAF, tá? Certo? Mais Onde que tu alguma coisa? compra passagem? Desculpa, só isso. Ah, eu coloco no Google e aí espero ele me dar os melhores preços ali. Que o Google já faz Meninas, esse. o meu irmão normalmente compra passagem na aplicação Decolar. Não sei se Ah, vocês conhecem. sim, É uma aplicação super boa para fazer notificação de preços baratos. Você faz lá a programação da viagem que você quer e pede para eles te avisarem quando o preço muda. E daí você recebe notificação de quando tá os voos baixos. é. O decolar é bom, porém ele tem taxa. Então, às vezes, a taxa do decolar já aumenta e fica maior do que o valor da companhia mesmo. Então, Eu dá procuro uma os olhada voos e nos depois dois. vou na companhia. Exato, faz isso. Eu faço a mescla dos dois e tento ver por onde compro com menos taxa. É, assim, ó, por que que eu tô avisando agora já? Porque às vezes tem, tipo, promoções de à noite, de madrugada, que sai metade do preço, sabe? Tipo assim, tu vai compra passagem por R$ 200, sabe? Então, vale muito a pena você olhar com bastante antecedência, certo? O que é guia Ah, anônima, Kate? Quem sabe me dizer o que tá. é guia anônima? É abrir Ah, sem estar logado? Sem estar um logado? Explorer sem. Ah, sim, É, por causa do algoritmo, é verdade, é verdade. beleza. Vamos para o nosso conteúdo? O que temos, gente? Deixa eu abrir aqui meu doc. O que temos para hoje? Bem, é, como é que vocês estão aí essas últimas semanas, tá? Teve uma pessoa, que eu não vou falar o nome, porque eu não sei se ela quer que identifique, né? Mas enfim, teve uma pessoa que falou assim: Grazi, o que está acontecendo que as pessoas marcam e desmarcam? O que está acontecendo que fica tudo certo em atendimento, né? Tá tudo planejado e de repente desmarca tudo. O que acontece nesses momentos? Gente, isso é a coisa mais normal do mundo de nós terapeutas passarmos, tá? E isso eu quero que você saiba assim, ó, tem a ver com você, não com os clientes. Que às vezes a gente fica pensando assim, ou será que é o cliente que está achando que está muito caro? Será que é o cliente que está achando que eu não sou uma boa terapeuta? Não, tem a ver com você, tá? Tem a ver com que você está trabalhando internamente, com o que você está movimentando em si. Eu já passei por vários momentos como esse. E principalmente quando eu, assim, tenho uma mudança em alguns aspectos em mim, isso acontece.
de dar uma travada nos atendimentos, nos grupos, todos os movimentos ali que eu estava fazendo e de repente nada vai. O que é importante você fazer nesses momentos? Porque eles vão acontecer, né? Às vezes ele tá travado assim no início ainda, né? Não iniciou. Então, o que é importante você fazer? Primeiro, é assim, analisar internamente em você como você está. Como você está? Como que você está nesse processo? Como você está de cansaço? Porque muitos movimentos que travaram para mim foi em relação a cansaço mesmo. Cansaço mental, cansaço físico até. Então, observar, é cansaço? Então, eu aproveito esse período que travou para descansar, para me entregar ao movimento. Não é cansaço. Estou bem, tá tudo certo. Então, analisa, você está passando por uma transformação interior? Você está movimentando a sua frequência? Porque às vezes essa mudança de frequência, ela traz também um efeito de adequação, né? Você vai ter que se adequar a esse campo que você faz parte, né? Porque o campo dos seus clientes, você já tem esse campo previamente definido, ok? Os clientes que chegam a você, eles se sintonizam com o seu campo. E aí você mudou o seu campo. Você mudou. Você está numa outra energia, numa outra dinâmica, com uma outra consciência. Então, às vezes, aquele tipo de cliente que se conectava com você já não vai se conectar mais. É outro tipo de cliente, tá? São outras pessoas. E isso demora um tempo de você encaixar nessas outras pessoas, que às vezes é um público muito maior, porque você tem capacidade de trabalhar coisas de forma muito maior, né? Tipo, quando você aumenta a sua consciência, a amplitude também aumenta. Então, assim, o mais importante nesse período é não ficar, nossa, com medo, sabe? Preocupada, com medo. Tá me faltando. Não tá faltando nada. Confia, se entrega, é como se você, se deitasse no colo do movimento e só se deixasse conduzir. Você vai fazer o seu trabalho, vai continuar divulgando, vai continuar fazendo ali a sua movimentação, mas solta, solta. Que pensa uma coisa, gente. Se você precisa de cliente, se você precisa do cliente, quem é que oferece ajuda a quem? Quanto mais você passar a informação de que você precisa do cliente, menos você vai ter. Porque daí você vai estar precisando de um ajudante e não de um cliente. Aí não sintoniza. Então, assim, quanto mais desapegado nós estamos com relação ao resultado do cliente, ao quanto de cliente a gente tem, quanto mais confiante a gente está
sustentação que há sustentação, gente. Vocês já tiveram provas assim extraordinárias de que tudo que você precisa você tem? Vocês já tiveram essas provas? Eu tenho isso a todo momento. Não preciso me preocupar. Ai, vou ter dinheiro para pagar tal coisa. Vai ter dinheiro. Só solta. Então, assim, não force nada, não fique preocupado com nada, porque a tua preocupação bloqueia o campo. Solta. E sempre que travar, sempre, todas as vezes, gente, que eu tive um movimento assim, um grupo com 2 pessoas, tinha o porquê daquilo. Que nem era um grupo, né? Era um trio. Ali eu e mais 2. Tinha um porquê daquilo. Um grupo que não deu certo. Marcou e desmarcou. Tinha um porquê daquilo. Que só depois eu fui entender. Semanas de atendimento que todo mundo desmarcou. Tinha um porquê daquilo. Então, sempre tem um porquê. Então, não queira você controlar algo que é impossível de você controlar porque você desconhece a realidade das coisas. Nós desconhecemos a realidade. O que realmente é. Então, a gente só se entrega no movimento e confia. Ok? Grazi, Sabe? tem uma pergunta que antecede a isso. Como vocês sabem, eu ainda não tenho cliente, mas eu estou muito pacífica quanto a isso, porque eu estou percebendo as minhas dinâmicas internas, tal como você disse, e todo o processo pelo qual eu estou passando. Até vou contar, assim, eu sei que vocês torcem muito por mim. Eu estou fazendo um estágio profissional, né? Não na parte da terapia, na parte da minha profissão. E vai acabar essa semana. E o chefe me chamou que quer me fazer uma proposta. E eu só posso lá ficar se for uma proposta part-time, porque é a 1h20 da minha cidade, da onde eu tô. E para que as coisas confluam sem eu comprometer a dinâmica, principalmente do meu filho, tem que ser assim. E ele disse para mim que provavelmente seria um part-time. Então eu olho para mim e vejo, espero que seja algo realmente que eu possa aceitar para a coisa começar a fluir, não é? Para o dinheiro entrar, mesmo que seja pouco, para a coisa começar a fluir nesse sentido. Mas olhando cá para a parte da terapia, é mais uma grande mudança de tudo. Ou seja, eu não consigo ver uma fase da minha vida neste momento em que eu não esteja em grandes transformações internas, não é? Daí eu não ter clientes. Então, a fase anterior que eu digo aqui é o Instagram e a postagem. Eu tenho um número fixo de seguidores, 475. Eu ganho 5 seguidores, eu perco 5. Eu ganho 2, eu perco 2. É um número constante, eu sou fiel ao 475. Mas tentando analisar a estatística das pessoas que entram e saem, eu não consigo ver quem sai. Mas quem entra, Grazi, é só terapeuta. Eu não tenho pessoas querendo imigrar, eu tenho terapeutas fazendo para me seguir. E me causa um pouco. Mas terapeutas com 3.000, 4.000, 5.000 seguidores. Esses dias tinha uma terapeuta com 20.000. E eu, mas, gente, eu sou um cara pequeno. O que essa mulher está me seguindo? Tá me entendendo nesse sentido? Porque eu pensei, essas pessoas que são terapeutas e estão fazendo follow no meu Instagram vão, ok, gostaram do meu post para pegar o meu post e a minha ideia para fazer para eles, porque não vão vir para eu atender, né? E eu estou tentando perceber que dinâmica é essa, né? De eu estar a atrair. Então,
até por conta desse tipo, e não é muito seguidor, viu, gente? É um ou dois, mas quando esse um ou dois aparece, tenha certeza, é terapeuta, é alguém com muito mais seguidor que eu, e que não vai pegar o meu serviço nesse momento, tá me entendendo? Tá ali olhando, sei lá, para captar ideias, não sei para acompanhar, não faço ideia. E então, até por isso é que eu, na mentoria que marquei contigo, Grazi, quero tentar ver uma outra direção para os meus imigrantes. Tenho umas ideias na cabeça, né, que depois partilho contigo, é só para não tomar tempo aqui. Mas tenho essa estranheza. Eu ganho 5 seguidores por 5. E esses 5 que eu ganho é gente boa, mas tá perceber? Não sei que dinâmica é esta. Vamos analisar na mentoria, eu vou olhar o teu perfil ali e vamos Uhum. ver o porquê que tu tá atraindo terapeutas. Embora isso também seja algo que vai acontecer, gente. A partir do momento que você começa a divulgar, que você começa a aparecer, as pessoas vão entrar no seu perfil, vão copiar o seu trabalho. Exatamente igual. Mas Vão eu nem sequer. copiar, né? Mas eu nem sequer tenho clientes. Eu penso, gente, eu já tenho gente me seguindo para copiar meus posts, mas não tem cliente. Mas isso é bom, mas isso é bom. É sinal que tá atraindo aí o olhar, né? Então, isso vai ter. Então, quando a gente expõe o nosso trabalho, muita gente vai copiar. E tu já te perguntou se não é terapeuta querendo migrar? Porque Eu já me fiz essa eu, pergunta, mas eu olho no perfil das pessoas, alguns já estão imigrados. Estás a então, ver? mas Alguns já aí que estão. tá, tipo, eu sempre pensei em sair do Brasil, né? Pro Lourenço ficar mais perto do pai dele e tal, mas eu não encontro nada, nada na internet sobre alguém que fale sobre, por exemplo, terapia holística na Itália, como é que funciona, né? Nossa, Se eu tenho tem, umas se não duas, tem. três no meu perfil, te mostro, te É. passo, te passo. Lá Então, está. Pessoal na Alemanha, daí, nos Estados porque eu, na Unidos. verdade, eu sigo, né, Mas pessoas que ó, falam sobre profissões, não sigo Flavinha, escuta qual é a necessidade da Simone. Sim, diz, sim. de como funciona, se precisa ter um registro. Por exemplo, eu já vi que não tem nenhum órgão regulamentador para naturopatia, por exemplo. E eu poderia até ser homeopata, por exemplo, né? Mas como que funcionam esses cursos? Aonde que eu busco? Se tem ajuda de custo? Tudo isso tem que ver Flavinha, quando tu vai migrar, né? sabe o que eu tô pensando aqui? Ah, O meu irmão, isso vai ser assunto para nossa mentoria, tá? Mas o uhum, meu irmão fez o lançamento de um cara nos Estados Unidos. Ele mora lá, é brasileiro. Que uhum. ele faz um curso de como brasileiro trabalha com a parte de construção civil fora do país. O que que ele precisa? Tá? Ele Uhum. faz isso. E ele vende esse tipo de curso. Ele é engenheiro, ele trabalha com construção civil lá e ele dá esse tipo de curso, tá? Aqui na sua. Eu Diz. vou avaliar o teu perfil, né? É Uhum. claro que isso é uma coisa completamente diferente, mas às vezes é daí que surgem algumas oportunidades, né? De Sim, aqui na você. Suíça eu encontrei 3 psicólogas imigradas, 2 estão nos Estados Unidos e uma está aqui na Suíça. E essas 3 psicólogas criaram um curso chamado Psicologia Intercultural para formar terapeutas especializados em trabalhar com pessoas imigradas. E ela está Hum, baseada aqui na Suíça, tá entendendo? Ou seja, é um curso de especialização. Eu tenho noção disso que a Simone perguntou aqui para a Suíça. Eu não tenho noção disso para a Itália, por exemplo, porque cada país é diferente. E a Suíça, nisso, é mais diferente que a comunidade europeia toda, porque o sistema de saúde suíço paga terapias holísticas. Então, todo mundo que é
reflexologia podal, homeopatia, tudo que você sonhar, constelação, tudo você pode fazer pelo sistema de saúde. Portanto, ele exige uma formação também em um curso na Suíça, por exemplo. Tudo que eu faço com vocês, para a Suíça, não vale para eu ter um espaço para mim. Eu tenho que ter uma certificação suíça, e aí a coisa já muda de valor. Porque como o sistema de saúde paga, eles também cobram muito mais pelo curso, né? Então é um investimento que o dia que eu tiver um salário, uma coisa, eu pretendo fazer, não por não ter o conteúdo, mas para ter a certificação que eles exigem para eu poder trabalhar aqui, né? É uma coisa futura. Agora eu não sei como é na Itália, tá me entendendo? E para fazer esse tipo de abordagem aqui na Suíça, eu tenho que estar minimamente certificada. Eu não posso só falar desse conteúdo sem estar certificada. Então, é uma coisa que eu penso para futuro, né? Entendi. Uma coisa puxa a outra. Então, às vezes, tu precisa dar passos a mais aí, Flavinha, para você começar a realmente poder trabalhar aí, né? Porque aqui há, por exemplo, na minha cidade, há 2 ou 3 espaços. Há meditação guiada para criança, harmonização de chakras, tudo isso, pessoal, pago pelo sistema de saúde. Então, os profissionais têm espaço e os profissionais, as pessoas vão, é um hábito suíço. Só que um curso de 6 meses custa para ir 5, 10 mil euros. Não é algo que você consegue pagar estando em casa, né? Então é um passo a dar a partir do momento que você está empregada, né? Para poder ter a certificação. Conteúdo eu sei que eu tenho, Exato. É. né? Então são passos, mas sim, é uma coisa interessante. Eu depois partilho 2 ou 3 pessoas que eu tenho no meu Instagram que são da Itália, Simone. Eu partilho para você ver. Muito bem. Beleza. Muito bom. Então, vamos lá, gente. Temos perguntas, dúvidas, questões. Dia 30 é a nossa aula, né? Para olhar para questões aí de vocês. E, e eu queria também nessa aula fazer um procedimento que vocês Quer mais? pudessem Pega mais. colocar no campo essa movimentação de ser terapeuta, tá? Vamos colocar no campo aí algumas possibilidades, e aí vocês vão olhar assim, o que que mais se encaixa com cada uma de vocês. E tô falando assim, por quê? Porque às vezes o seu movimento não é exatamente servir como terapeuta ou fazer abrir um espaço terapêutico. Às vezes é um outro movimentozinho ali. Não quer dizer que o conteúdo foi perdido, porque tu vai usar, né? Tu vai usar tudo isso, toda essa tua formação, tu vai usar de algum jeito. Só eu gostaria de ver se isso já fica mais claro para vocês, entende? Qual é a sua forma de servir com esse conteúdo, tá? Então, na próxima aula, eu gostaria de fazer uma dinâmica como essa, primeiro, para vocês terem claro aí alguns movimentos que eu estou imaginando aqui, e, e também trazer que vocês tragam aí as questões de vocês, tá? Mas, enfim, da parte de atendimento, do negócio, como é que tá isso para vocês? Tem alguma dúvida, alguma questão? Oi, Vou falar? Oi, viu? Desculpa, Vilma, pode falar. pode falar, Mari. Depois vai a Mari, vai, Vilma. Eu ia comentar sobre, agora que você falou, Grazi, sobre o conhecimento que a gente vai adquirindo, né, e a mudança de clientela. Então, eu leio muito os livros do Bert, não sei como que se vocês leem também, mas quanto mais eu leio, é real, ele vai mudando, porque aparece assim cada coisa para mim. Eu trabalho assim já muito, em muito abuso,
Eu atendi uma pessoa essa semana que era relacionamento, separação, e num dos livros do Bert que eu tinha acabado de ler ali, ele fala sobre um dos nossos maiores, os nossos inimigos, né? E um deles é o medo, né? Que enquanto você tiver medo, você não vai conseguir ajudar. E aí, uma pessoa com um problema de relacionamento, estando em separação, quando eu coloquei no campo, ela simplesmente perdeu todas as forças, ela enfraqueceu, assim, sabe? Uma coisa que, assim, no início, aquele impacto foi assustador, porque, a princípio, um tempinho atrás, relacionamento ali era só se colocar como criança, no meio dos pais e tal, né? E ali ela estava envolvida com casos de família, assim, muito fortes, do avô, porque o avô, ele matou pessoas, ele era envolvido em mortes por causa de mulheres, por causa de... Sempre, né, tinha morte de homem por causa de mulheres. E ele sempre tinha isso, então ela enfraqueceu assim naquele primeiro momento, assim, me deu aquele impacto que era assim, eu não digo que foi medo, mas aquele susto, né? Você vê o desconhecido ali totalmente diferente do que você via e tipo, e agora? A única coisa que me veio foi o livro do Bert ali, coisa que eu também já vivi e segue para conseguir tirar, porque quando a pessoa está assim, eu não sei se a Grazi fala aí, mas envolvida com tanta morte, né? A pessoa enfraquece a ponto de não conseguir falar. E quando a pessoa não consegue falar, para tirar, já é mais complicado, né, Grazi? Assim, ó, a pessoa que está emaranhada com essas histórias difíceis, ela está deitada com os mortos. Ela está junto com os mortos. Então, é como se nesse momento ela se desse conta disso. Ela vai realmente ser levada para o movimento que a alma dela já faz. Então, você, constelador, tem que respeitar muito esse movimento que a alma dela já está fazendo. Ela já está nesse movimento. E você se render a ele. É isso que faz tudo acontecer, né? Você viu o movimento, ela viu. E agora o que falta para essa alma dela soltar, né, desse nível de consciência dos mortos, incluir todos eles, incluir todos eles sejam vistos. O movimento maior é esse, é de inclusão, todos vão sendo incluídos, até que não falte mais nenhum. Então ela pode sair do mundo dos mortos. Mas é isso. Quando a gente pega um movimento forte como esse, eu tive o caso de uma cliente que também estava assim, mas ela foi porque a avó praticava muitos abortos. Então, o que existe na família, a pessoa pode se conectar, pode estar conectada. E aquilo, óbvio, trouxe uma movimentação de doenças ali para a família que ninguém estava olhando, mas ela olhou. Ela olhou. E ela se deu conta que ela estava lá deitada com todos aqueles mortos. Então, vamos incluir todos. Esse é a inclusão é a única coisa que liberta. A única coisa.
E você faz o que diante dessa imagem tão impactante? Serenamente vai incluindo e dando lugar a todos. O movimento é muito forte, muito ostensivo? Claro que é. Ele aparece assim com uma força gigantesca. Mas você vai incluindo lentamente, calmamente, serenamente. Até que chega um ponto que isso está tranquilo. Mas, com medo, você não inclui. O medo não tem essa movimentação serena e tranquila. Você entra no desespero igual a cliente. Então, o que acontece com o medo? Ele te leva para o mesmo nível de consciência que a cliente está. Quando você entrou no mesmo nível de consciência que a cliente está, não tem mais ajuda. Então, analise todos os movimentos que aparecem no campo como uma observadora. Eu estou observando, eu estou aprendendo junto com essa cliente. Eu estou atenta a todos os detalhes, a observar o que falta, o que está em desordem, o que não tem equilíbrio, o que não foi dado um lugar, aonde, né, esses fluxos de amor foram interrompidos pela dor, pela tragédia, pelo sofrimento. Então você olha as coisas um pouco mais afastada. E isso, Vilma, o olhar para isso requer você estar, né, numa frequência um pouco maior do que a cliente. Pelo menos já longe dos 200. Senão não vai ver. Vem o medo, vem o apego, vem o orgulho de querer fazer algo com aquilo. Vai vir a frequência que você está. Nossa, eu tenho que dar jeito nisso. O que é tenho que dar jeito nisso? Presunção. Então tá lá no 175. Então você vai reagir de acordo com a frequência. Veio esse caso para você, o tanto que você conseguiu olhar, o tanto que você conseguiu fazer, tem a ver com o quanto você já movimentou em você. Ou tem a ver com a frequência que você está. Tudo bem. Que bom que está surgindo esses movimentos para vocês. E sim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais, ó, nossa, quantos casos. Quer ver quando eu participava, né? Teve uma vez que eu participei de um evento da Sophie, presencial, aqui em São Paulo. E aí, e foi trabalhado muito um tema específico que era de famílias alemãs, né? Que tinha muito esse tema, assim, no grupo, né? Lá no evento. Tinha muito esse tema. Quando eu cheguei, surgiu o mesmo tema. Eu tive uma noite que era 5 constelações, todas elas tinham esse ancestral alemão pedindo um lugar. Todas elas. E com movimentos, algumas um pouco mais leve, outras um pouco mais difícil, mas todas com esse tema. Por quê? Porque a minha consciência
abriu para um ponto que eu ainda não tinha percebido. Então, já olho para esse tema de uma outra forma. Então, quanto mais a gente aprende, mais o campo vai nos conduzindo a olhar para temas que a gente não olhou, a trabalhar questões que a gente não trabalhou. Muito bem. Obrigada, Vilma, trazer aí a questão, Grazinha, vou pedir mais uma coisa, mas pode falar depois. tá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a depressão pós-parto. É, o que que tem ali, né, na depressão pós-parto? A maioria das vezes, a maioria, porque não é sempre, tá? A maioria das vezes tem aspectos que a mãe vivenciou com a própria mãe, tá? Esse é um nível. A mãe vivenciou no parto que ela teve, né? Então, ou na gestação, no nascimento, as dores virão à tona de novo quando a pessoa é mãe, tá? Se torna mãe. Então, isso é um nível, assim, de movimentação. As dores que ela vivenciou com a mãe, agora podem ser curadas se ela olhar para essa dor, agora nesse momento, quando ela é mãe, tá? Mas também existe, que eu já vi alguns casos, de também, né? Também porque realmente essas imagens da mãe, elas se apresentam muito forte mesmo quando a pessoa é mãe, né? Isso vem à tona. Mas também existe dinâmicas espirituais, que é em relação à mãe e o filho, os desafios que vão existir ou que os medos que existem nessa relação a nível espiritual mesmo, né? Tipo, porque essas almas elas já existiram, já existem em algum lugar, elas não estão iniciando agora, né? Elas já existem, já existiram em algum lugar. Então, é como se essa memória também reavivasse, né? E os desafios dessa relação também fossem sendo expostos aos poucos, né? Os desafios vão surgindo. E aí, e vai gerar uma perturbação interior, né? E isso pode ficar claro na constelação também. Isso fica claro, né? Também já atendi casos aonde não foi uma depressão pós-parto, mas foi uma depressão durante a gestação, tipo, uma insegurança de não estar aceitando mesmo a criança, né? Tipo assim, a mãe percebeu, eu não tô amando meu filho, que é de errado ali? Eu não tô amando esse momento, né? Não tô amando meu filho. E aí tinham questões sistêmicas, medos sistêmicos também. Então, tem que olhar, né? Dá para se trabalhar? Com certeza dá. Com certeza dá. Eu não indico, nesse primeiro momento, fazer CAF com gestante, porque vai mudar a frequência, tá? E eu não sei quanto isso, né, há de impacto para essas duas almas que estão completamente conectadas. Então, eu não indico fazer CAF em gestante, mas constelação familiar, ok, tá? Certo? Posso falar alguma Respondido, coisa? Vilma. Isso aí, Cis, obrigada, Grazi. é Sobre isso? complemento disso? Tá, Isso. não vou para. É que a
doutora Eleanor, ela fala que as mulheres grávidas, elas não podem fazer nada, mas em casos assim, que a mãe, por exemplo, não consegue amamentar, que tá com depressão, né, que tá nessa situação, ela indica fazer renascimento, que já corta bastante coisa, e ela fala que sim, que quando a gente, mais de uma terapeuta que eu já ouvi falar, que a gente vive na gravidez o que a gente viveu no nosso útero. E para mim faz sentido porque foi o que aconteceu comigo. E, e aí a gente tem essa sensação de novo, né, do cordão umbilical, daquela sensação de plenitude do que a gente teve com a nossa mãe, né? Então, se a nossa mãe teve depressão pós-parto, teoricamente a gente vai acabar tendo também, ou depressão na gravidez, às vezes é uma inesperado, né? Pega a mãe de surpresa, enfim, mas que ela fala isso, assim, que evitar ao máximo movimentações enquanto a mulher está grávida, né? E que geralmente, assim, ela manda fazer o renascimento, que aí seria, no caso, quando a mulher já ganhou o neném, né? Que seria no meu entendimento, assim, seria uma elevação de frequência, Sim, entende? só vou fazer um parêntese Porque, aí, que não é assim, tá? Tudo depende do que está acontecendo ali, tá? Não é assim, a mulher não pode fazer. Não, depende, porque se a vida da criança está correndo risco, a gente deve sim, fazer sim, é né? o que ela fala. E é um procedimento que às vezes pode conduzir a um processo de libertação dessa criança. Então, tudo depende. É claro que a gente não vai fazer já aconteceu várias vezes da mãe vir procurar porque ela não estava indo bem profissionalmente. Ela está gestante, a atenção dela está para outro lugar, não está para a profissão. Então, isso daí eu não vou constelar, entendeu? Não vou trabalhar. Mas se é a parte de conexão da mãe com a criança, isso a gente deve trabalhar, porque isso vai liberar traumas que essa criança poderia passar, né, com essa mãe e ocasionar todo um resultado lá para essa criança na fase adulta também, que isso poderia ser trabalhado já, né? Essa conexão da mãe e do filho. Então, tudo depende, tudo nós temos que avaliar. Não existe uma coisa pode, não pode, né? A gente tem que parar e analisar, né? E às vezes até colocar no campo mesmo. Devo trabalhar essa mãe ou não devo? Se você está na dúvida, coloque no campo, veja com o pêndulo e tal. Várias vezes eu faço isso, porque às vezes a gente pensa assim, né, também, não, isso é banalidade, mas a dor dessa mãe tá tão profunda que está impactando a criança, entende? Então, depende. A gente tem o instrumento de colocar no campo, então a gente pode colocar no campo e avaliar, certo? Então tá. Mari, Oi, oi. é, eu trago na mentoria porque era uma questão mais sobre o perfil, o Instagram, assim, que também eu já tenho que sair às 7 e começo a trabalhar. Tá. Pode falar, Mari, que daí eu deixo gravado qualquer coisa. Você tem que sair. Não, é uma questão sobre a sequência de stories que você sugeriu, né, pra gente fazer, até eu trouxe uma questão minha promocional, mas eu tenho poucos seguidores, né, e não foi algo que me trouxe retorno, assim, não sei se, talvez eu tenha feito errado e tal, daí queria é, ver melhor isso, né, essa questão, às vezes, tá, não fiz bem certo, ou, então realmente tem que ter mais pessoas realmente para engajar, já que o Stories é bem para o nosso público, né? É, É mais sobre isso, assim. Mas isso também a gente pode falar na mentoria, Grazi. Ou falo tá, também para as meninas, né? tá.
Esse daí eu acho que eu vou deixar para a aula que vem, Mari. Você traz de novo essa questão para a gente avaliar bem, né? O que que deu certo, o que que deu errado. Alguém mais fez os stories ali? Não? Então, só a Mari fez. Eu fiz também. Vocês viram que eu tinha feito? Que eu fiz? Tá. É, e tu fez com tema de sorteio ou de desconto? Não, o sorteio eu já tinha feito, né? Que foi o dia do meu aniversário. E aí era a promoção do desconto, que indicava o amigo e ambos ganhavam um desconto. Mas aí eu trouxe, né? Sobre até botei ali enquete, você. Agora eu não lembro que eu coloquei, você tem problemas com seu animal de estimação? Sim, não, já enfrentou alguma doença? E quantas pessoas Coloquei. colocaram ali? Tipo, marcaram? Teve pessoas que marcaram? Teve, mas não são clientes, né? São amigos, sim. Então, mas teve sim, olharam, teve gente que viu, teve ali o comentário, mas são de pessoas conhecidas, assim. Não que não, esses amigos que tenham animais de estimação não possam ser clientes também, né? Mas não veio, assim, nada. Até daí eu transformei em carrossel, né? Publiquei na sexta. E eu vou tô pensando em fazer um Reels daí essa semana, quem sabe, daí falando para atingir daí fora também o público, né? Tá, mas daí tem que ver, assim, ó, se ele não gerou muito engajamento, talvez não esteja comunicando de forma assertiva mesmo, sabe? Então vamos avaliar se ele está comunicando bem, porque vale a pena a gente investir naquilo que comunicou bem, que várias pessoas engajaram e tal. É claro que vocês têm um perfil pequeno, mas vocês já conseguem dimensionar a postagem que deu melhor do que a outra, né? Então, tipo assim, consigo ver o que que tá, o que que tá acontecendo ali. Essa postagem deu boa? Deu boa, né? Então, é uma postagem que vale a pena investir, certo? Então, tu analisa primeiro, esse Reels deu melhor do que os outros? Deu. Então, vamos investir nele, tá? Uhum. Faz essa análise. Quando a Mari fala, os bichinhos vêm e os bichinhos não têm Instagram. Tem uns Ai, que tem, né? tem os que tem. A pulga Os tem, pets né? famosos. Quem É, sabe, quem sabe tu segue esses pets famosos aí, que daí. é. Então, Mari, avalia ver se o post deu bom, né? Deu realmente bom, daí vale a pena investir nele. Senão, às vezes, vale a pena fazer um outro, ver se dá melhor, sabe? Se comunica mais certinho, e aí daí investe de colocar mais tempo, fazer Reels, fazer, e até, quem sabe, aí um anúncio pago, né? Nele. Quem sabe a forma de comunicar, né, Grazi, ainda não esteja bem encaixadinha. É, é. Porque a gente demora, sabe, para encontrar um. O Mickey e a Lily apareceram, olha só, o Sim, pessoal começou a sim! falar. Aham. Por isso que a Simone falou. Olha ele É, ali, o Mickey tá aqui escutando. Só de orelha em pé aqui, ó. pede uma terapia para tua tutora, Mickey. Tá precisando ver se ele se acalma um pouco, né? Tá muito agitado com a Olha só, mudança. ele tá parado olhando pra Mari, olha ali, que coisa mais louca. Estamos Olha, parece que tá conectados. prestando atenção na Isso. aula. Ele tá, Mari, ele tá meio agitadinho. A Acho que ele tá carinha com dele. ciúme da tutora, talvez. Gatos assim, eu não sei, né? A Mari pode saber mais, mas
A minha, por exemplo, que era mais quietona, assim, ela era mais temperamental. Então, quando eu viajava, ela parava de comer. E a outra, que era mais bobinha, assim, dada, né? Ela sofria menos, assim. É. E a carinha dele. Ah. Então, Mari, traz aí para a gente avaliar esse post na semana que vem. A gente avalia e tudo. Mas você já olha, se você vê que ele deu melhor do que os outros, na maioria, então já faz o material dele, vê como é que vai, né? Agora, se tu vê que não deu bom, então traz para aula que a gente vai ver, avaliar. Ai, O chato. story Vou foi pensar ok, nele. assim, a média, né, do que foi, só que eu digo que não veio pessoas falar comigo sobre, né? Ah, ai, tá brabo, Grazi. Tá, tá. Não gosta de carinho nas costas, é só no pescoço ou na Ah, cabeça. a minha também é assim, igualzinha. Ai, meu Deus. Então tá, gente. Então traz aí, Mari, que a gente avalia. Tá Ó, o que bem. que ele escreveu para você, Mari? Ai, meu Deus, deixa eu traduzir agora. Traduz aí. Blá, 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 uísque sachê. Ai, ai. Então tá, gente. Para a próxima aula, tragam aí, ver o que vocês têm de dúvida, observem, tá? Nos atendimentos de vocês, nas publicações, e o que tiver de dúvida pode trazer que a gente vai trabalhando, ok? Então tá. Ótima semana. Até Tchau. segunda. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo.